Então, para explicar melhor o fenômeno da capitalização mensal de juros no saldo devedor, vamos desvendar um pouco a metodologia de cálculo adotada nos contratos de financiamento estudantil. Lembrando que os contratos de financiamento estudantil são contratos que são aditados semestralmente. A cada semestre é incluído um valor novo no contrato. Então, o cálculo segue essa mesma sistemática. Vamos ter por base o semestre, que vai dar origem aos empréstimos concedidos de forma mensal, e esses valores vão ser computados dentro do saldo devedor do contrato. A partir da análise do documento chamado Memória de Cálculo, que é fornecido pela instituição financeira no momento da assinatura do contrato, é possível perceber na tabela 4 colunas, basicamente. Na primeira coluna, a gente vai ter a data em que foi liberado o capital. Na segunda coluna, a gente vai ter o capital que foi liberado. Na terceira coluna, a gente vai ter o juro aplicado sobre o período. E, por fim, a amortização proveniente do juro trimestral. Como o cálculo é vinculado ao semestre, temos então um semestre com a quantidade de 6 meses. Vamos colocar que começou em janeiro, então teríamos janeiro, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5 e o mês 6. Assim, em cada um desses meses correspondente ao semestre, houve a liberação do capital emprestado pela instituição financeira para a instituição de ensino. Vamos supor que em cada mês relativos ao semestre foi liberado o valor de R$100 para facilitar o cálculo. Então, a cada mês a gente vai ter R$100. Então, são 100 em janeiro, 100 em fevereiro e assim por diante. E o sexto mês. O total aqui é R$600 de capital relativo ao semestre. Os juros vão ser fracionados a 1% ao mês para facilitar o cálculo também. No caso do contrato de financiamento estudantil firmado entre 1999 até 2017, os juros eram entre 9% a 3,4%. Para fazer o cálculo, basta dividir essa fração de 9% ou 6,5 ou 3,4% por 12 para achar o valor mensal, uma vez que esse percentual de 9, 6 ou 4 é relativo ao período anual. A metodologia utilizada pela instituição financeira, na qual o juro é capitalizado mensalmente dentro do saldo, através da composição composta dos juros no saldo devedor, ocasiona-se então a chamada progressão geométrica ou compostas do juro no saldo devedor, fazendo que ocorra o chamado anatocismo. Como isso acontece? Vamos supor que o juro é 1% e nós teríamos então 1% sobre 100 e teríamos R$1. Esse R$1 vai sendo computado dentro da parcela, ou seja, 1% sobre 100 deu 1. Depois eu vou jogar 1% sobre 101 e aí vai dar 101,10. E assim vai sucessivamente nos meses relativos ao ano cursado. O correto seria trazer o valor dos juros numa coluna lateral e somente computá-lo ao final. Ou seja, eu multiplicaria o capital de R$600, que foi relativo aos 6 meses, aos 6 semestres, R$600 vezes 1%. Assim seria o cálculo. No entanto, como a gente vem computando 1% dentro das parcelas, que são fracionadas de 100, o valor de 1% vai cumulando dentro do saldo, fazendo com que, ao aplicar o juro de 1% novamente sobre o saldo, haja o anatocismo, ou seja, a composição do juro em cima do juro. A prática do anatocismo ou a capitalização mensal dos juros no saldo devedor, ela é vedada no Brasil desde 1933 através da chamada lei da usura. Então, no contrato de financiamento estudantil não havia lei específica para tratar da questão e ainda o STJ, através do recurso especial repetitivo, pacificou que é impossível
ocorrer a capitalização mensal de juros em contrato de financiamento estudantil. Outro ponto importante é esclarecer que a utilização da tabela Price como forma de amortização dos juros emprestado, do capital emprestado, é tremendamente prejudicial ao estudante recém-formado. A utilização da tabela Price desprestigia os pagamentos realizados pelo estudante, tanto na fase de utilização do contrato através dos juros trimestrais, como também na fase de liquidação, onde após o período de carência contratual, o estudante vai iniciar os pagamentos mensais. A utilização da tabela Price ela é vedada porque ela primeiro prestigia a atualização do saldo devedor para somente após ocorrer a amortização proveniente do pagamento realizado pelo estudante. Então você imagina um capital emprestado que vai ser primeiro atualizado, vai ser somado nele correção monetária mais juro do período que foi emprestado, para só depois ocorrer a amortização proveniente, seja do juro trimestral, durante a fase de utilização, que é o período que o estudante está estudando, seja durante a fase de liquidação, quando o estudante de fato vai começar a amortizar o pagamento. Então, até durante a fase de pagamentos. Essa prática, tanto da utilização da tabela Price como o anatocismo, faz com que o contrato aumente a fase de liquidação, ocasionando excesso, obviamente, no saldo devedor proveniente da ilegalidade advinda da capitalização mensal de juros no saldo devedor e da utilização da tabela Price. É importante dizer que a Lei 12.202 de 2010, no seu artigo 6º-B, inseriu na Lei 10.260 de 2001, a Lei de Regência do FIES, a possibilidade de abatimento de 1% ao mês no saldo devedor proveniente dos serviços nas áreas públicas de saúde.